nos time, o que muda na forma de trabalhar? Com vocês agora as respostas em relação a essa segunda temática. Já temos perguntas, viu, para o final do evento. E muito Legal, legal, então, legal. já vamos abrir elas depois do terceiro bloco. Com vocês agora. Bom, André, eu acho que o primeiro ponto aí da nossa reflexão sobre o que muda na forma de trabalho e a questão de times e tal, acho que tem um assunto que, ao meu ver, aí é de muita importância, que se chama reputação das empresas durante a crise. Né? Quer dizer, você tem que avaliar, né, as suas decisões durante a crise, e o seu time vai estar avaliando e vai estar vendo se a forma como você lidou, né, aqui com todos os desafios que foram surgindo, né, se eles foram aderentes àquele propósito que você prega, né, aos valores que você prega na companhia. Né? Acho que a turma vai se questionar, será que o time foi colocado em primeiro lugar? Né? Será que nós líderes, né, pensamos nisso? Será que os líderes tiveram empatia, né, com o time neste momento difícil? Né? É aquela velha frase que diz: o que você fizer hoje vai determinar quem você é amanhã. Concorda? Perfeito, concordo 100%. Eu acho que a habilidade das empresas, das marcas de compreenderem a transformação, ela é muito chave, não só para o resultado financeiro, mas de fato para como a marca dela vai ser interpretada. Então, a gente tem visto movimentos como o Não Demita, então, como sendo um grupo que está sendo puxado por um grupo de empresas bastante relevantes que estão incentivando, de fato, para que as empresas administrem essa situação, busquem com o apoio das medidas provisórias uma forma de minimizar isso, e também elas estão compreendendo, e eu acho que isso é importante se trabalhar no time, de que para a gente minimizar o impacto, a gente tem que atuar em rede, a gente tem que pensar no conjunto. Se as empresas ficarem tomando decisões unilaterais em relação aos seus clientes, aos seus fornecedores, de romper contratos, de não discutir, de não negociar, de alguma forma não flexibilizar, elas vão estar sinalizando, vão estar assumindo o risco de ruptura que vai ser danoso para todo mundo. Então é muito importante que ela consiga, tanto na linha com a equipe, quanto na linha com os clientes e fornecedores, que eles consigam manter a coerência, né? De que eles consigam identificar que isso é um problema de grupo e que tem que ser resolvido com ações de grupo. E eu não tenho dúvida nenhuma que quem tiver uma boa leitura disso vai sair com um time extremamente engajado, com as pessoas compreendendo, com fortalecimento de valores e da mesma forma como a gente tinha comentado, a questão do desafio de fidelização dos seus clientes, com seus clientes fidelizados. A gente, Baltar, aproveito para dar um depoimento, a gente tem recebido muito apoio, a gente tem recebido muito apoio dos fornecedores, da equipe, do suporte para tomar decisões difíceis, e a gente tem procurado também conversar com os clientes, entender como que a gente pode colaborar. A gente está envolvido também em questões sociais, olhando desafios nos hospitais, olhando os desafios das pequenas empresas, para que a gente possa, através da nossa tecnologia, de alguma forma também estar ajudando a comunidade como um todo. E mantendo, como acho que é o ponto que tu comentaste, mantendo a coerência, mantendo a consistência na forma de pensar e mostrar que aquilo realmente é genuíno e não simplesmente uma jogada para a plateia, né? Que aquilo realmente vem de dentro para fora. Perfeito, cara. E movimentos como esse tem que vir também das lideranças, né, Alexandre? Eu vejo que eu aqui desafiei meu time, nós temos um foco de ajudar empresas grandes e médias aí, né, a melhorar seu resultado através da gestão, né? A turma se sensibilizou com as micro e pequenas empresas aí, tomou a iniciativa aí sob a liderança da minha sócia Priscila de desenvolver uma trilha com pílulas de gestão para eles, né? E colocar isso em um canal totalmente gratuito na Udemy, no YouTube, para que a turma possa acessar e ter essa ajuda durante esse momento, né? Acho que seria fundamental. Bom, o nosso segundo ponto aqui também é muito importante, né, com essa mudança do jeito de trabalhar, é a questão de trabalho remoto. Eu acho que está coroado, né, o trabalho remoto ali. Eu acho que não é nem mais o home office, é o anywhere office, ou seja, em qualquer lugar
uma flexibilidade para se trabalhar e um estado muito forte de confiança e que foca no resultado, como tu falou anteriormente, né? Muito mais entregar do que verificar se tu tá ali, né, cumprindo aquele horário, né? Perfeito, perfeito. E eu acho que em relação a esse item, eu fecho contigo em 100% ali de que, cara, isso aí já está posto, né? E isso para nós foi muito bacana porque a gente tinha definido, voltar no início do ano, dois skills que a gente iria trabalhar dentro do time, que era agilidade e consciência. Isso encaixou muito bem com essa movimentação para trabalho remoto, porque a ideia de fazer com que as pessoas realmente tenham a consciência do que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo, quais são os objetivos da companhia, onde aquilo impacta, era a única forma que a gente tinha entendido que a gente conseguiria, de fato, levar a decisão para a ponta, né, e com isso ter a agilidade que a empresa precisava. Então, o fato de fazer com que as empresas, com que as pessoas tivessem não só a estrutura tecnológica para trabalhar remotamente, mas também a compreensão do que elas estão fazendo dentro do processo, qual o papel e a relevância delas dentro desse movimento. Então, acho que para nós, acho que a gente fez uma decisão bacana de valorizar esses dois temas, e eu acho que isso tem ajudado bastante o time a se apoiar, obviamente com as ferramentas de tecnologia, mas se apoiar e se sentir mais seguro mesmo sem aquele, vamos dizer, sem aquele ambiente que se tinha antes, bastante próximo, de bastante troca, mas para que ele pudesse estar trabalhando a compreensão dele como uma forma real dele conseguir se manter a motivação e o direcionamento dele. Mas mesmo assim, né, Alexandre, eu te botei aqui no mute aqui porque o home office tem seus desafios. Tinha uma criança aqui batendo na porta, né? A minha filha estava querendo entrar, né? Mas faz parte, né, cara? Eu acho que a gente está se acostumando com isso e a gente vai... acho que a própria turma vai aprendendo também, né, a respeitar e ajudar a gente a trabalhar à distância, né? Bom, o terceiro ponto aqui que nós levantamos foi vamos assim, a questão da realização de negócios virtualmente, né? Quantas pessoas estão descobrindo aí quantas viagens eram desnecessárias, né? Eu mesmo estava lembrando aqui, refletindo sobre um caso aí no início do ano, um potencial cliente em São Paulo nos chamou para uma reunião de bate-papo de 1 hora lá em São Paulo, né? Eu propus, né, fazer essa reunião, né, por vídeo, e eu vi que o cara ficou ofendido, né? Tipo assim, pô, tu não tá querendo um negócio? Né? Tu não vem aqui? Né? Então, eu fui, tá, Alexandre? Mas eu acho que dessa vez ele vai refletir melhor. Na próxima vez que eu propor, eu acho que ele vai topar, viu, cara? Não tenha dúvida, Valtar. E acho que esse vai ser o tipo do ponto que vai deixar a gente muito motivado de que na próxima não vai precisar, mas vai ficar aquele gostinho um pouquinho amargo no momento que tu olhar para trás e refletir quantas horas e quanto investimento foi feito que poderia ter sido minimizado. E essa história que tu contou, ela me lembrou a história do Silvio Meira, que é o cofundador do Porto Digital e do César, lá em Recife, onde o pessoal fazia em contato com ele e dizia, cara, eu gosto muito da tua forma de apresentar, das tuas ideias, eu queria te convidar para uma palestra. Ele dizia que ele tinha duas ofertas, né, duas condições comerciais. Uma era uma oferta presencial, obviamente com o cachê padrão, e a outra que era remoto, que era gratuito. Ele disse que ele só conseguiu uma vez fazer a oferta que o cliente corporativo dele aceitasse a não presencial. E esse negócio mudou de tal forma que ele disse, cara, agora mudou, agora eu estou fazendo uma atrás da outra, todas elas não presenciais e todas elas com cachê. Então, é uma mudança que acho que tangibiliza bem esse ponto que tu levantaste aí, Baltar. Mas as empresas vão ter que avançar muito nesse digital, né, cara? Bom, um quarto ponto que a gente trouxe aqui sobre a forma de trabalhar é sobre o novo skill, né, a nova habilidade número 1 aí que está sendo exigida no momento, que é comunicação, né, Alexandre? Como se comunicar, né, estando distante, né? Muitas vezes sem estar enxergando ali
uma reação daquela pessoa que está conversando contigo. O que tu tem percebido aí? A gente tem também nessa linha que a gente tem conversa dentro da You Move Me, Baltar. O grande desafio, eu acho, é desenvolver a habilidade de escuta, né? Porque tu presencialmente já era uma habilidade que não é que muitas pessoas não tinham desenvolvidas, né? Ela simplesmente estava ali e ela estava esperando a hora dela para falar e não necessariamente ela estava ouvindo o que estava acontecendo, né? Então eu acho que o skill de comunicação que nós vamos ter que estar acelerando e talvez possa até facilitar é a escuta, porque esse sistema ele te ajuda muito mais. Só quem está falando, né? Se duas ou três pessoas tentarem falar ao mesmo tempo, ninguém vai entender, não vai acontecer a conversa. Então, eu acho que a habilidade da escuta, olhando do lado corporativo, acho que ele vem a ser talvez até facilitado, e eu acho que aí talvez o processo de comunicação possa ter um ganho de eficiência, mas obviamente a gente pode estender esse ponto que tu trouxeste da comunicação e a gente passa a ser cada vez mais socialmente mais ativo do ponto de vista de comunicação, cada vez mais relevante, né? Nós estamos aqui super isolados do ponto de vista com isolamento social, mas nunca tivemos tão conectados, né? Nunca nos comunicamos com tanta gente ao mesmo tempo. É um volume de troca muito grande. Então, eu acho que a gente acaba, na minha percepção, ganhando dos dois lados, Baltar. A gente vai melhorar o nosso processo de comunicação, não só corporativo, mas social, e eu acho que a gente vai melhorar o nosso processo, a nossa habilidade de escuta corporativa. O desafio vai ser como conseguir fazer com que a gente tenha o filtro correto para saber distinguir aquela informação que é fidedigna daquela que não é. Esse eu acho que de toda essa estrutura, esse eu acho que o desafio que eu destacaria aí dentro desse item de comunicação que tu trouxeste. Legal. O nosso quinto ponto aqui que a gente levantou é a questão da necessidade de termos novos líderes, né? Líderes com capacidade de engajamento à distância. Como engajar da forma certa, no tempo certo e com as informações corretas. Perfeito, perfeito. A gente já há algum tempo a gente já não trabalhava dentro da companhia e foi um esforço que a gente fez para se transformar. A gente eliminou o famoso comando-controle, né? Então, ou seja, de fato a gente vinha construindo dentro da companhia uma relação de confiança. E eu acho que do ponto de vista de corporações esse talvez seja o maior desafio, como aquelas empresas que eventualmente não estavam habilitadas não estavam preparadas no processo na construção de relacionamentos basados em confiança e sim basados em comando e controle, ele não vai conseguir fazer isso remotamente. Ele não vai ter efetividade. Então, ele precisa, de fato, substituir controle por confiança, ele precisa substituir atividade por resultado, ele precisa substituir coordenação por colaboração, ele precisa substituir supervisão por comprometimento. E esse eu acho que é os exercícios que o novo líder vai ter que estar fazendo, e eu acho que é muito importante que a gente consiga, que os líderes busquem apoio, né, busquem aprender com aqueles que já conseguiram desenvolver essas habilidades para que essa transição possa acontecer mais rapidamente e o negócio seja menos impactado. Mas é um ponto de laranja aí de atenção no painel. E conectado com este ponto, a gente levantou o sexto ponto, que é como gerenciar times socialmente distantes, mas que estão colaborando muito perto, né? A questão da necessidade de confiança e empoderamento desses times, de a gente garantir que todos tenham metas compartilhadas, que as decisões também sejam compartilhadas e que a gente consiga desenvolver um fortalecimento do senso de pertencimento, né? Perfeito. É um desafio, né? Perfeito, sem dúvida. Eu acho que nesse ponto aqui, tá? Eu acho que as metodologias elas podem apoiar. Tu construir métodos, tu construir as tuas retrospectivas semanais, tu ter método para ajudar identificar quais são as ações que vão gerar mais impacto, que tem mais de confiança, que são mais fáceis de serem implementadas,
fazer com que o time possa entender que ele é capaz de influenciar e que tem um canal aberto para que ele modifique a forma como as coisas acontecem. E eu acho que você tendo esses rituais, esses métodos, apoiando o teu processo, você consegue ajudar as pessoas a construir disciplina, motivação e responsabilidade, né, e a liderança, de fato, poder ter a liderança fluida, que é o que as pessoas com certeza vão tá buscando nesse momento. Perfeito. E aí também temos aí um sétimo ponto aí, que é a gente chamou aqui a nova forma de aprendizado e a quebra, né, do preconceito com o digital, né, Alexandre? Muitas vezes a gente vê aí nas organizações, a turma olha um currículo lá, onde é que tu estudou, onde é que tu te formou, né? Aí quando vem lá uma formação digital, o cara aí, né? Pois é, mas agora, pelo visto, as coisas vão mudar, né, Alexandre? Vai ser preciso mudar, né? Esse item aqui daria uma temática só ele sozinho daria para a gente falar bastante tempo, mas eu vou tentar te colocar os pontos as minhas reflexões de uma forma um pouco bem objetiva. Mas antes disso, eu queria te parabenizar pelo projeto que vocês estão fazendo dentro da Mérito, né, de construir essa solução de educação corporativa. Eu acho que essa iniciativa de vocês vai ser muito legal. A gente eu participei de alguns processos contigo, tive a oportunidade de participar de alguns treinamentos. Eu tenho certeza que possibilitar que esse nível de conhecimento e de informação chegue em mais empresas, tenho certeza que vai ser fantástico. Mas eu não tenho dúvida, Baltar, de que o processo de educação tradicional, corporativa, colaborativa, toda ela vai tá sendo impactada de uma forma muito significativa. Eu acho que vale aqui talvez destacar um item que não é tão óbvio, mas eu colocaria de fato a mudança no processo, no interesse, né? No Brasil, a gente tem um interesse muito pequeno por profissões técnicas, né? Seja uma engenharia, seja uma questão de computação, né? Então, são perfis, são capacitações que têm um potencial grande de futuro, né? Então, no Brasil, a gente ainda vê uma procura muito grande por cursos de direito, né, que tem hoje uma quantidade de profissionais enorme, e tem um mercado à frente muito mais complicado, e por outro lado, tecnologia, a gente vê isso com muito menos atratividade. Então, acho que todo esse movimento tecnológico que nós estamos vivendo vão mudar a forma como as famílias e as pessoas pensam, né, e consequentemente vai gerar uma valorização em relação a isso. Acho que vale na questão corporativa um item bem rápido aqui. Está tendo dentro do modelo de education on demand, né, ou seja, de fato, você praticamente já ter o trabalho, já ter um emprego para tu buscar a tua formação. Então, está sendo estruturado um projeto chamado Mais para Ti, que está sendo estruturado por dezenas de empresas do segmento de tecnologia, para que eles sejam disponibilizados também sem custo nenhum, processo de formação para que pessoas jovens, talentos que estejam entrando no mercado de trabalho, ou eventualmente pessoas que queiram fazer a sua migração de carreira, a sua conversão de carreira, possam estar utilizando esses treinamentos para isso. Então, isso mostra o processo da educação colaborativa e, efetivamente, de tu estar já olhando a tua formação, já olhando a geração de emprego e renda ali a um passo de distância.